Olá, eu me chamo Mauro, sou enfermeiro e minha especialização sou cardiologista e urgência e emergência também. Hoje falaremos sobre um estudo de caso de um atendimento que tivemos no pronto-socorro, logo na entrada na triagem. Chegou para nós um paciente masculino, 61 anos, de comorbidade. Esse paciente ele é hipertenso, ele tem hipotiroidismo, faz uso de medicações. E hoje ele procurou um atendimento no pronto-socorro devido a uma dor no peito, em aperto, com início a 40 minutos. O que chama a atenção desse paciente, ele já tem fatores de risco. É um paciente idoso e é um paciente também hipertenso de base, faz uso das medicações e começou uma dor no peito há 40 minutos. Então, o que nós fazemos com esse paciente? A maioria das instituições ela já tem um protocolo de dor torácica. O que seria esse protocolo? O paciente ele já tem fatores de risco, o paciente já tem esta queixa, nós encaminhamos ele para uma sala e realizamos um eletro. Nós temos até 10 minutos para realizar esse eletrocardiograma. Na entrada, os sinais vitais desse paciente, verificamos a pressão arterial, que estava 128 por 84, uma frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto e uma saturação de 97. Sinais vitais em parâmetros normais. O que chama a nossa atenção realmente é a dor no peito e de início também a 40 minutos. Então, dos fatores de risco e dos sinais vitais, estão tudo ok. Então, levamos esse paciente para a sala e realizaremos o eletrocardiograma. Paciente já na sala de emergência, a gente realiza o eletrocardiograma. E aí, o que nós temos neste eletrocardiograma? Aqui eu já mostrei para vocês como é que nós realizamos um eletrocardiograma correto e fidedigno também. O que nós temos que atentar nesse eletrocardiograma? Não só os parâmetros, a calibração do aparelho também e o posicionamento dos cabos correto nesse paciente. Preparar o paciente e fazer um eletro com precisão. Então, o que chama atenção nesse eletro aqui, já de imediato, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar o avaliador, né? O avaliador médico, de preferência, lógico, o cardiologista, o emergencista que tiver de plantão. O paciente já está na sala de emergência e realizou. Antes de tirar esse paciente da sala de emergência, tem que ter uma avaliação médica e o médico verificar o que está acontecendo e quais são as avaliações de imediato nesse paciente. Nós, como os enfermeiros especialistas também, o que nós avaliamos nesse eletrocardiograma aqui? Ao avaliar o eletro, primeiro temos que verificar, lógico, né, o nome do paciente, verificar se realmente esse eletro é do paciente que está na mesa também, que às vezes vai que o paciente está sendo avaliado com outro eletro também de outro paciente, então nós temos que atentar ao nome do paciente e data de nascimento também para ver se o eletro condiz ao paciente correto. E de imediato, o que nós já vimos aqui também nesse eletro? Verificar a frequência cardíaca, né? Já tem também aqui também uma frequência cardíaca de 60 a 62 batimentos por minuto e verificar se realmente esse eletro está posicionadamente correto. Aonde, como que nós verificamos isso? Onda P presente, né? E positiva em D1 e D2 e AVF e uma onda P negativa em AVR. Então significa que esse eletro está com os cabos corretamente e posicionados. Verificamos aqui logo de imediato também o intervalo PR, é um intervalo que tá bom também, então assim ele não tem nenhum bloqueio. E assim, aqui já se atentamos já no que nesse eletrocardiograma? Se atentamos aqui em D1 e AVL, nós já temos um pequeno supradesnivelamento de ST. Então, duas derivações
duas derivações em parede lateral. Então, assim, já temos um supra desnivelamento de ST aqui também. Então, assim, já fecha um critério já. E ao avaliar mais esse eletro aqui também, a gente verificamos aqui D2, D3 e AVF, na parede inferior do coração. Aqui já em D2 e AVF, nós já verificamos que aqui tem um infra de ST. Então já temos o quê? Uma imagem de espelho já de um supradesnivelamento dessa outra derivação. Então aqui a gente já temos que se atentar e avaliar esse eletro e verificar já que o que? Aqui possa ser que nós já temos já uma corrente de lesão aqui, já temos aqui um infarto, um IAM, né? E com supra de ST também já em andamento. Verificamos também aqui nas derivações precordiais, em V1, V2 e V3, V4, V5 e V6, verificamos aqui também que, assim, aparentemente você não vê um supra, porém você vê o que? Essa onda T, ela tá o que? Mais apiculada e assim, ela tá o que? Ela tá assimétrica, ela tá igualada. Então, isso aqui já corresponde a uma corrente de lesão subepicárdica. É uma corrente de lesão e uma obstrução coronariana já em andamento. Então, esse eletro ele chama muito a atenção de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST já em andamento. O paciente está com dor no peito, então aqui esse paciente já temos que ter uma atenção rápida e imediata com ele, que já é assim, o paciente está infartando, né? Então, assim, eixo elétrico desse paciente aqui, calcular o eixo elétrico desse paciente também, a gente aqui calcula e o eixo ele está a menos 30. Menos 30 significa o quê? Ele está desviando para a esquerda. Desviando para a esquerda, a despolarização ventricular das precórdias significa que é uma coronariopatia. É uma corrente de lesão já em andamento para as coronárias. Então é um eletro que chama muito atenção e temos que ter um atendimento rápido com esse paciente. Então o que nós fazemos de imediato presenciando um eletro deste? E agora? E agora a gente sai correndo, né? A gente sai correndo, mas a gente sai correndo não contra o paciente, a gente sai correndo porque assim, tempo de decisão e tomada de decisão rápidas e imediatas, porque assim, o músculo cardíaco desse paciente ele está entrando o quê? Em falência, então ele tem que ser encaminhado urgente, né, em uma emergência para um exame que se chama cateterismo. Então nós temos que se o hospital tiver sala de hemodinâmica disponível, nós temos que acionar essa sala de hemodinâmica imediatamente. O médico ele avaliou o eletro, verificou a possibilidade, já acionamos já a hemodinâmica para preparar esse paciente e levar esse paciente imediatamente para o exame que se chama cateterismo. E o que nós temos que fazer com esse paciente? Nessa tomada de decisão, nós temos que, então, acionar o serviço de hemodinâmica o mais rápido possível, funcionar um acesso venoso em membro superior esquerdo. Por que membro superior esquerdo? Temos que ver onde, logicamente, é onde está muito mais fácil e apropriado. Porém, membro superior esquerdo, porque o membro superior direito e o membro inferior direito do paciente, nós temos que deixar para quê? Para que o médico hemodinamicista, o intervencionista, ele realize o exame e ali vai ser a primeira tentativa dele vai ser aonde? Do membro superior esquerdo, na artéria radial. E se ele não tiver sucesso, ele vai opinar pela femoral à direita também. Um acesso localizado e puncionado do lado esquerdo vai facilitar
para que o anestesista esteja junto também para fazer as medicações, sedações, e assim, os dois médicos eles estão ali também e não tenham também assim um atrapalhando o outro. Então assim, por isso que nós demos preferência ao membro superior esquerdo deste paciente, ok? E logo quando nós coletamos, funcionamos o acesso, a gente ali já aproveita e já colhe os exames de sangue, marcadores cardíacos, que são as enzimas cardíacas, e já encaminha para o laboratório para análise. Não temos que aguardar o resultado para saber se realmente esse paciente ele esteja infartando. A gente vai já encaminhar esses exames, encaminhando, mesmo assim a gente já vai estar preparando o paciente para a sala. Administrar medicações para ele, comprimidos do que? Medicações são 300 mg de AS e 600 mg de Plavix, que são os anticoagulantes antiplaquetários. São 600 mg porque esse paciente ele vai para a hemodinâmica, porém já que ele vai para a hemodinâmica nós temos que fazer uma dose de ataque. Todo paciente que vai para a hemodinâmica temos que fazer 600 mg de Plavix. Se paciente nós trataremos, se fosse tratado uma síndrome coronariana aguda sem supradesenvelamento de ST, a dose seria 300 mg de Plavix. E se o paciente tivesse mais de 75 anos, seria 75 mg de Plavix somente. Esse paciente está com muita dor, e essa dor ela não passa. Olhando e avaliando aquele eletro, provavelmente ali é uma corrente de lesão na parede anterior, a parede anterior anseptal. Significa o quê? Nós podemos fazer e outra. A pressão arterial desse paciente também está boa, ela está estável. Então nós podemos fazer 5 mg de Zordil, fazemos morfina também para esse paciente. Fazemos morfina. Alguns estudos de casos já estão agora também em andamento nesses anos todos, aí dizendo sobre o uso da morfina. Então ela pode atrapalhar principalmente a parte dos antiagregantes. E só que isso, assim, a morfina ela é um analgésico de primeira instância, e nós usamos muito, principalmente em infarto agudo do miocárdio, com supra. Então, assim, com supra é uma medicação que ela acaba auxiliando não só na parte da analgesias, como na parte da ansiedade também, forma analgésicos fortes, então aliviando a dor do paciente. Então, pacientes que vai para a hemodinâmica, podemos fazer também a morfina, também 2 mg de morfina. E acionamos também um raio-x para verificar, fazer o raio-x de tórax nesse paciente. Retiramos toda a roupa do paciente também. Todas as roupas, todos os pertences do paciente, nós deixamos o paciente preparado para a sala de hemodinâmica. Instalamos um oxigênio também nesse paciente, por mais que você vê que ali a saturação está em torno de 98%, 97%. Mas por que eu vou instalar esse oxigênio 2 litros a 1 litro por minuto? Tratando-se do que? As coronárias deles estão o quê? Estão fechadas, elas estão o quê? Com a falta de oxigênio. Então a gente supre com oxigênio, porque nós estamos com andamento. Então assim, para auxiliar, facilitar a oxigenação da coronária também. E encaminharemos o paciente para a sala de hemodinâmica com os materiais necessários. São o quê? Maletas de primeiros socorros, monitores cardíacos e desfibriladores também. Temos que se atentar porque um paciente nesse perfil, eles podem desfibrilar a qualquer momento. E se eles desfibrilar, o que salva a vida desse paciente é nós termos um desfibrilador no momento e desfibrilar esse paciente imediatamente. Terminando todo o procedimento, já na conclusão do exame, e o que foi constatado nesse exame? Realmente era um paciente que se tratava de um infarto agudo do miocárdio por supra de ST, a coronária descendente anterior dele estava ocluída em 99%. Então, assim, era uma coronária já quase totalmente fechada e precisou fazer o quê? Fazer uma angioplastia naquele momento, colocação de stents. Então, foi um paciente que foi submetido a uma angioplastia também e realizado também
a colocação desse stent, já no próprio exame do cateterismo. O resultado da troponina desse paciente estava em 44. Nossa referência é menor que 16, é uma troponina ultrassensível. Então percebe-se que essa troponina é uma troponina que está 44. Então será que a gente tem que reestratificar ela, verificar no protocolo, aquela a cada de 1 a 3 horas a gente colher uma nova troponina para saber se realmente o paciente está infartado? Não. Não necessariamente. Aqui a gente já fecha diagnóstico para esse paciente. Fechamos diagnóstico para ele, porém assim, pela visualização daquele eletro. Aquele eletro lhe chama muito atenção porque ele já tem supra. E todo eletro que tem supra desnivelamento de ST e mais infradesnivelamento também, paciente com dor, então se chama bem atenção, são pacientes que nós não precisamos aguardar o resultado dos exames de sangue para nem tomografia, para ter uma tomada de decisão rápida para esse paciente, para uma hemodinâmica. Então, assim, foi um paciente que foi atendido na nossa unidade, atendemos o paciente num tempo bom, um tempo preciso. O paciente procurou também atendimento médico pelo um atendimento rápido também, e assim, conseguimos reverter a situação e mais uma vida salva. Toda a equipe de emergência, tanto enfermagem, enfermeiros, médicos também, todos com precisão, um atendimento rápido, e é isso que serve a nossa triagem do atendimento também. O enfermeiro, quando ele está na triagem, ele é um profissional especialista e atento a todas as queixas do paciente e tomada de decisões rápidas. Muitas pessoas acham que o enfermeiro ele está ali e ele não está vendo, então ele faz o quê? É um atendimento humanizado, é um atendimento diferenciado e atentos também. Então nós estamos atentos para todos os tipos de eventualidades e atendimento com excelência ao paciente. Espero ter gostado também e vamos começar a postar algumas coisas aí sobre as emergências também, principalmente emergências cardiológicas. E quem quer aprender também, vamos lá. Um abraço, até mais.